No exemplo de hoje, pessoal, eu trouxe aqui um projeto da Almeida Engenharia, da Almeida Oliveira, um motel. Eu tenho alguns desenhos aqui para mostrar para vocês e que tipo de informação consta nos desenhos. Quem contrata esse tipo de projeto? O cliente final, tá? O cliente final, por exemplo, o proprietário desse hotel contrata o escritório de engenharia para, com este produto, com esse projeto de estrutura metálica, ele leva para as fábricas e faz a cotação de fabricação e montagem dessa estrutura. Ou seja, voltando um pouquinho para aquele diagrama, nós estamos aqui nessa fase, ele abre para compatibilização de projetos, abre para compra de matéria-prima, abre para o projeto de fundações e abre para a contratação do fabricante, para ele executar o detalhamento de fabricação, a própria fabricação e montagem. Muitas vezes esse detalhamento de fabricação é feito dentro da fábrica ou ele pode contratar também um escritório por fora para fazer. De posse do projeto executivo, ele já consegue orçar a obra e contratar o fabricante. Então, voltando aqui para o desenho, este é um prédio com acho que 10 pavimentos. Aqui nesse primeiro desenho a gente tem aqui um esquema, né, para facilitar até para o cliente. Não é habituado com os desenhos, né? A gente vê um modelo 3D já facilita. Então a gente joga aqui uma perspectiva do modelo 3D. E aqui já uma lista com os perfis, com a descrição do perfil, a seção, o material e cada perfil, a quantidade em metros e o peso, tá? No final aqui a gente está com uma lista completa, lembrando até do que eu falei no vídeo passado sobre a questão das miscelâneas. A gente chama de miscelânea, por exemplo, são as conexões, as chapas de ligações e pequenos detalhes de arremates para você ter são peças secundárias, vamos colocar assim, para você ter um perfeito acabamento aí da estrutura. Só de ligações a gente estimou aqui 15%, ligações e miscelâneas. Lembrando que esses 15% é uma prática do mercado, a gente geralmente trabalha com 10 a 15%, tá? Eu vou adicionar 15% para as toneladas de perfis que eu tive. Quase 50 toneladas de conexões, miscelâneas, enfim. E aí dando um total aqui para essa obra de 375 toneladas. Chapas, parafusos, essas cantoneiras de ligação. Ó. Vamos dar um passeio rápido aqui por esse modelo 3D. Na verdade, uma imagem retirada do modelo 3D, né? As emendas das colunas, ó. As emendas dos perfis. Aqui o detalhe das bases. Vamos para o próximo desenho. No desenho 2, o que está aqui no desenho 2? A gente tem a sombra da arquitetura e o posicionamento dos pilares. Plano de bases, a descrição do desenho, o nome do pilar e a posição que ele está, a posição em relação a giro e a locação dele em relação à planta de arquitetura, essa sombra aqui de arquitetura. Discriminação dos eixos, a numeração sempre a gente chama de eixo 1, 2, 3, no caso do eixo 1 ao eixo 11, esse desenho. E aqui são as filas, da fila A até a fila L. Tá? O que é que nós temos nessa planta, nesse desenho? Temos aqui identificação das bases, dos pilares, e aqui o detalhe das bases. No caso aqui a base é 1 e é 2. Acredito que aqui base de escada. No próximo desenho deve estar as bases principais aqui, dos pilares principais dessa estrutura. Outro ponto importante, interessante para mostrar para vocês aqui nesse caso, a indicação dos contraventamentos em planta. Ou seja, está escrito aqui a posição dos contraventamentos. Qual posição, em qual eixo e fila existem contraventamentos para a estabilidade do prédio, tá? No caso aqui, entre a fila C e D, nós temos uma linha de contraventamento aqui no eixo 9, entre a fila C e D, e no eixo 10. E também aqui na fila E, entre o eixo 9 e o eixo 10.
Próximo desenho. Pronto, tá aqui, mais um desenho que dá continuidade ao desenho anterior, identificando o detalhe das bases, tá? É um corte mostrando aqui, o detalhamento das bases. Aqui em planta, identifica quais os pilares vão ter essa base, e o detalhamento dela, tá? O que tem de importante aqui? Quais informações são imprescindíveis de ter aqui nesse desenho? O tamanho da placa de base, tá aqui, 400 por 250. A identificação do pilar e posição e geometria dos chumbadores, tá? Estão todos amarrados aqui à distância entre os chumbadores. A identificação do chumbador de 1 polegada e quanto vai ser o furo na chapa de base. Furo de 44. Ok? E aí depois eu posso disponibilizar, em outro momento a gente vai ver uma tabela que referencia as tolerâncias para furação, quais furos a gente precisa adotar para determinados chumbadores ou até parafusos. Então aqui você tem identificação das bases e um plano, no caso aqui o corte C, vai nos mostrar aqui o que? O fuste de concreto. Aqui está o topo do concreto bruto, tá? Que é o fuste da placa da fundação, do pescoço aqui da fundação. Identificação dos chumbadores novamente, chumbador de 1 polegada, a profundidade que ele está entrando, o embutimento, tá? No caso aqui 630 milímetros, a rosca de 100 milímetros aqui no final, estamos usando uma solução de chumbador com uma porca aqui presa no final. E aqui o que tem de importante? Definição do grout. Geralmente, pessoal, quase que sempre utilizamos aí 5 centímetros para esse grout. O grout é um concreto que ele é colocado depois. Qual que é a sequência de montagem disso aqui? Fizemos um vídeo aí no canal da Almeida Academy. Nós temos um vídeo no Instagram também mostrando essa sequência. Mas basicamente, você vai colocar esse chumbador dentro do fuste. Esse fuste vai ser concretado. E esse arranque de chumbador vai ficar aqui, tá? Você vem com a placa de base e o perfil e o pilar metálico já soldado, tudo soldado, encaixa nesse chumbador e você vai ficar com esse vazio aqui por enquanto. Para quê? Esse pilar vai ficar sustentado apenas nessas porcas aqui, ó, tá? Para você fazer o alinhamento do pilar, deixar esse vazio e depois esse vazio é preenchido com um concreto especial que a gente chama de grout. Um material fino, fluido, para entrar aqui, preencher e transmitir aí a compressão, os esforços da coluna para a cabeça do fuste de concreto aqui. Aqui, os níveis necessários para identificação. No caso aqui, a gente está marcando o nível do piso acabado, ou seja, os chumbadores e essas projeções, o que a gente chama isso aqui, essa cota de 220, a projeção do chumbador, ou seja, ele não vai ficar aparente, né? Porque o piso acabado está acima da projeção do chumbador, ou seja, ele está enterrado aqui abaixo do piso acabado. Chapa de 38, espessura da chapa também está identificada aqui. Além da identificação da chapa e posição dos chumbadores, o que a gente tem? A solda da placa com o perfil, com o pilar metálico. O que a gente está indicando aqui? O flange ele vai ser soldado com filete de 9 milímetros e a alma ser soldada com filete de 6 milímetros. Você vai soldar de um lado, está representando aqui do lado da seta é a parte de baixo, e a parte de cima do símbolo aqui dessa linha base do símbolo de solda indica que eu vou soldar do outro lado também, do lado posterior. Ou seja, dos dois lados aqui nós vamos soldar um filete de 9 milímetros de alma, mesma ideia, só que agora com filete de 6 milímetros. Basicamente são essas informações aí que nós temos. Esse grout, para vocês verem aqui, ele segue aqui uma projeção de 45 graus, ou seja, a gente desceu aqui 50, deu um offset de 50 para cá. E aí a gente tem essa projeção também representada aqui em planta. Bom, esse momento, pessoal, eu acho que cabe até um
um conteúdo à parte, nós vamos produzir esse conteúdo, dos cuidados que você precisa ter nesse momento da concretagem desse chumbador, tá? Todos os cuidados que vocês precisam ter na concretagem desse chumbador é um marco super importante durante o processo de execução de uma estrutura metálica. É um momento importantíssimo, onde a gente vai explicar, por exemplo, que você precisa ter uma equipe de topografia, você precisa fazer a fixação correta desses chumbadores dentro da armação do fuste de concreto. Então, isso é um conteúdo que nós vamos trazer para cá também, pretendemos mostrar toda essa parte de execução. Outras bases, aqui são bases diferenciadas. Quais são os pontos notáveis aqui dessas bases? Todas aqui seguem o mesmo raciocínio, tá? São bases diferentes, obviamente, tem perfis diferentes, e com esses perfis diferentes, a própria base fica com um dimensionamento diferente, né? Uma base fica menor, com um chumbador diferente. Olha que detalhe interessante esse aqui. Ricardo, o que é que esse círculo aqui? Por exemplo, nessa solda aqui você não tem esse círculo. Está identificando só 9. Por quê? Porque esse círculo aqui, ele quer dizer o seguinte, olha, você vai contornar todo o perfil com filete de 5. Ou seja, para esse caso, é suficiente que eu contorne todo o perfil com o filete de 5. Aqui é uma solda dita solda em todo o contorno. E é essa simbologia. Tem uma base aqui que tem um detalhe interessante, que é esse aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? É uma barra de cisalhamento. É um perfil ou uma chapa que nós colocamos embaixo da placa de base para que os esforços horizontais que chegam nesse pilar, eles vão ser absorvidos por este perfil aqui embaixo. Ou perfil ou uma chapa. Tá? No caso aqui, utilizamos um perfil HP 310 por 70, comprimento de 200 milímetros, esta barra de cisalhamento. Por que barra de cisalhamento? Porque surgem tensões de cisalhamento aqui provenientes dos esforços cortantes, dos esforços horizontais que aparecem na base. Aqui está a projeção dessa barra, tá vendo? O pilar aqui na parte de cima e aqui embaixo está representado essa barra de cisalhamento, que no caso nós estamos usando um próprio perfil HP, um perfil da série HP, perfil laminado. Tá? Por que isso, Ricardo? Mais uma vez, esforços horizontais com a magnitude maior. E por que nas outras não tem? Quer dizer que não tem esforços horizontais nas outras bases? Não, não é isso. Algumas pode ser que o esforço seja muito baixo, e outras, por mais que ele tenha um esforço e não seja tão alto, a gente considera que os próprios chumbadores eles vão resistir uma parcela desse esforço horizontal, tá? Mas quando a gente tem uma situação que a gente não quer considerar o chumbador resistindo a esses esforços, principalmente quando são esforços mais altos, a gente toma essa decisão de ter essa solução que é a barra de cisalhamento. Aqui mais duas bases utilizando barra de cisalhamento, e no caso aqui uma baita de uma placa de base, tá? Perceberam aí? 75 milímetros de espessura, 7,5 centímetros de espessura. Uma baita de uma placa de base, ou seja, os esforços aqui com certeza são elevados. Estamos falando de um perfil CS, perfil coluna soldada, de 500 de altura por 378 quilos por metro linear. Como que esse perfil está sendo soldado na placa de base, Ricardo? Solda de penetração, ó. Preparação do chanfre, penetração total aqui ao invés do filete.